E hoje vamos abrir a nossa série de sobremesas lucrativas, mas esse conteúdo é um pouquinho diferente, pois nele não contém apenas uma receita, e sim uma forma de você ganhar muito dinheiro nessa época. E se você ficar até o fim desse conteúdo, você vai entender que você não precisa de muito para começar. Você precisa apenas de 3 ingredientes principais. É isso mesmo, gente. Essa mesa linda, cheia de sobremesa, eu fiz apenas com 3 ingredientes principais. Difícil de acreditar, né? Mas até o fim do vídeo eu provo tudo isso para vocês. Porque é exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês. Quantas possibilidades a gente tem com apenas uma base de 3 ingredientes? Porque eu quero que desse conteúdo você saia com segurança, organização e planejamento para você lucrar também muito nessa época mágica na confeitaria. E com apenas esses 3 ingredientes principais, eu preparei taças que são bem queridinhas nessa época e com vários sabores para ampliar aí as suas ideias. E continuando com a mesma base, sobremesa na travessa, que não pode faltar, né, gente? É a mais vendida. Também trouxe vários sabores e ideias para vocês. E também teremos panetone recheado, torta no acetato, que eu vou apostar muito, ao longo do vídeo eu compartilho mais, e bolo no potão. E também teremos tendência, que eu acredito que será muito boa para essa época, que é o bolo na caixa. Mas não só o bolo, né, gente? Aproveitando essa beleza toda, vamos preparar também sobremesas. E lembrando que todos esses preparos eu fiz com uma base de 3 ingredientes principais, porque eu quero realmente te mostrar que você não precisa de muito para começar. E desse conteúdo eu quero que você saia com segurança e fazer desse fim de ano lucrativo para você também. E aí, você topa ficar comigo até o fim desse conteúdo, porque tem muitas dicas importantes. Pulinho do gato, porque eu quero que esse conteúdo realmente faça diferença na vida de vocês. Então, vamos preparar a nossa base? Eu vou utilizar a panela mexedora, mas você consegue preparar em qualquer panela. E vou precisar de 3 caixas de leite condensado. E hoje o meu espessante será a farinha de trigo, e aqui eu tenho 4 colheres de sopa. Já coloco no leite condensado para eu misturar tudo muito bem e não ficar gruminho no meu creme. E como eu falei, a farinha de trigo será o nosso espessante. Mas se você não gosta de utilizar ela, você pode fazer a troca pelo amido. Mas o amido é muito mais forte que a farinha e cada um traz uma textura diferente para o creme. A farinha traz um creme mais aveludado, já o amido um creme mais gelatinoso. Ou então você pode fazer a junção dos dois. Eu prefiro a farinha de trigo porque ela me permite o congelamento. Já se você fizer a troca pelo amido ou a junção dos dois, não é recomendado o congelamento do creme. Misturei muito bem a farinha no leite condensado, aí eu venho com 3 caixas de creme de leite. E a qualidade dos ingredientes é muito importante para o nosso preparo, tá, gente? E colocando o creme de leite, aí eu venho com 1,5 litro de leite, aqui é o integral. E misturo muito bem antes de levar para o fogo. E aqui mais uma dica, gente, se a sua panela não for tão grossa assim como essa, ou então você quer mais cremosidade e brilho nesse preparo, você pode utilizar a margarina. Para essa quantidade, 3 colheres de sopa. E vou preparar esse creme no fogo médio. Como eu falei, estou utilizando a panela mexedora, mas você consegue sim preparar esse creme aí na panela que você tem de costume. Como eu falei, esse conteúdo é diferente aqui para o canal. É uma forma de ampliar aí as suas opções. Mas nos próximos vídeos eu quero trazer esse creme de forma reduzida, preparando na panela normal. Então, deixe aqui para mim, gente, as suas maiores dificuldades, porque eu quero realmente ajudar vocês. E não tem segredo nenhum para preparar esse creme, tá, gente? Eu só preciso me atentar no tempo de preparo. Como é sobremesa na taça, na travessa, ele não pode ficar muito firme, porém, ele precisa ter cremosidade, um recheio que se sustenta na colher. E na panela mexedora, eu preparo diferente, como se fosse na panela eu mesma mexendo. Eu sempre desligo meu fogo um ponto antes,
porque com o fogo desligado, eu deixo ela mexendo mais 5 minutos. Só com o calor aqui da panela, eu ganho um ponto a mais. Mas isso é na panela mexedora, tá, gente? Na panela normal aí que a gente mesmo mexe, eu dou o ponto com o fogo ligado e já transfiro para um outro recipiente. E na minha panela mexedora, essas quantidades eu deixei 30 minutos de cozimento e 5 minutos com o fogo desligado para essas quantidades, tá? É claro, gente, que esse tempo pode mudar de acordo com o seu fogo, de acordo com a sua panela, mesmo sendo a panela mexedora. Então, se atente ao ponto que eu vou mostrar para vocês. E fogo médio sempre, tá, gente? Teremos sim as saborizações, mas em alguns preparos eu vou utilizar ele assim, clarinho. E eu quero manter isso. E se você faz no fogo muito alto, o seu recheio pode ficar escuro. E se você faz tudo isso certinho, seu preparo ainda fica escuro, é a qualidade do seu leite condensado, tá? Ah, gente, uma outra coisa muito importante. Aqui na minha panela mexedora, eu nunca deixo a espátula na velocidade alta, sempre na velocidade média. E aqui o meu recheio já deu o ponto que eu preciso, ele reduziu bastante, mas eu ergo a minha espátula, ele ainda cai bem líquido. Agora, eu vou desligar o meu fogo e vou deixar mexendo aqui por 5 minutos. Isso é ótimo, tá, gente? Porque além de eu ganhar um ponto a mais, eu já vou resfriando o meu creme. E uma outra dica, gente, que eu já errei nisso também. Eu preparava o meu creme e transferia para o outro recipiente de vidro e no meinho dele ficava marrom, parecido com a cor do doce de leite. Isso é porque o vidro retém calor e o meu recheio continuava cozinhando. Então, transfira sempre o seu creme para um refratário de plástico para isso não acontecer. Aqui já deu 5 minutos, somente a panela mexendo, o fogo desligado. E o ponto ideal é esse. Eu pego o meu recheio, ele ainda cai líquido, mas no final ele começa a cair em bloquinhos. Dividi esse recheio em 2 partes para a primeira saborização. Cada pote aqui tem 1,3 kg de recheio. E a minha primeira saborização será baunilha. Vou utilizar pasta concentrada, mas você pode utilizar a essência. Eu gosto da pasta pela consistência e também porque intensifica o sabor. E é bem simples, gente, é só colocar e misturar e o meu recheio ainda está quente. E com apenas essas 2 saborizações, que será baunilha e chocolate, você consegue montar um cardápio amplo somente com elas. E depois de tudo bem misturado, é só colocar um plástico em contato de toda a superfície para assim evitar a nata e deixar esfriar totalmente. E a primeira saborização já está pronta. E a próxima saborização, como eu falei, será de chocolate. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate nobre, utilizei no sabor blend, mais 3 colheres de sopa de chocolate em pó, estou utilizando 50% cacau. E eu sei que vocês vão me perguntar, posso utilizar cobertura? Dá certo? Pode dar certo, só que eu particularmente não recomendo. Pois se você utiliza um chocolate nobre de boa qualidade, você tem um diferencial no seu produto. E assim você consegue fazer cliente e manter eles. Agora, uma dica para sua produção e organização. Aqui, todas as minhas saborizações, eu utilizei o creme quente. Mas nem sempre é viável você preparar e saborizar. Então, uma dica é, você pode deixar esse creme pronto, que tem a base principal de 3 ingredientes. Você pode deixar na geladeira ou congelado por até 90 dias. O congelamento permite a gente para um ótimo planejamento, pois a gente pode deixar ele congelado em porções e fazer a saborização conforme o nosso pedido. E para saborização, você pode esquentar esse creme no micro-ondas, apenas esquentar para saborização, pois o ponto já foi dado. E alguma saborização, você também consegue utilizar o creme frio. E aqui eu misturei muito bem meu chocolate e coloquei um plástico em contato. Agora, eu vou para as próximas saborizações. E aqui eu vou ampliar muito as opções. E mantendo essa base principal de 3 ingredientes, só que eu fiz outra receita, tá, gente? A primeira receita que eu fiz com vocês, eu já fiz a saborização de baunilha e chocolate.
eu aumentei a receita, fiz ela com 4 caixas de leite condensado. Coloquei ela em um refratário maior e agora eu vou fazer as minhas porções. Nessa saborização, você vai ter uma base maior, caso você queira preparar o seu recheio e fazendo a saborização conforme os seus pedidos. E lembrando que essa base está quente. E uma outra dica também para vocês. Caso você esteja começando, tem insegurança, mantém apenas a base de baunilha e chocolate para sua produção, para você não se perder. E conforme você vai ganhando experiência, segurança também, que eu acho que esses são os dois principais, você aumenta o seu cardápio. Já separei as porções e apenas essa do canto, a maiorzinha de vermelho, eu vou fazer de leite ninho. E aqui eu tenho 1 kg de recheio. O restante eu coloquei 500 gramas. Essa saborização eu vou falando para vocês aqui no vídeo para 500 gramas de creme, mas na descrição eu também vou deixar tudo anotadinho para vocês, porque é muita informação num vídeo só, né? Vou começar pelo de leite ninho, que é um clássico, né, gente? Se tem ninho no cardápio, pode ter certeza que ele vai ser o mais pedido. Essa saborização é o único que eu dobrei, tá, gente? Aqui eu tenho 1 kg de creme, para assim eu ter mais opções para trazer para vocês com esse sabor. Aqui, para saborização, eu tenho 200 gramas de leite em pó, estou utilizando o ninho, pois o meu recheio leva o nome. E ninguém é obrigado a utilizar o leite ninho, tá, gente? Pode fazer a troca sim por outro leite em pó, só que se você fizer essa troca, você não fala pro seu cliente que é recheio de leite ninho, sim de leite em pó. E é só misturar até ficar homogêneo. E se ficar muitos gruminhos, você não conseguir dissolver apenas com a espátula, você pode passar a batedeira até ficar totalmente homogêneo. E é só colocar o plástico em contato de toda a superfície e deixar esfriar. Todos aqui eu vou colocar o plástico em contato, tá, gente? Mas eu não vou mostrar todos para não ficar repetitivo. E o próximo será o trufado de chocolate branco. Para 500 gramas de creme, eu coloquei 100 gramas de chocolate branco. E essa quantidade de chocolate você pode aumentar ou diminuir conforme a necessidade de cada preparo. E aqui, depois que derreter totalmente esse chocolate, também vou colocar um plástico em contato. E agora vamos para outro clássico, que é o de Nutella. Aqui eu tenho 80 gramas de chocolate nobre e 1,5 colher de chocolate em pó 50% cacau. Primeiro, eu vou fazer a saborização de chocolate. E pode sim, tá, gente, ser a primeira base que eu fiz de chocolate com vocês, mas eu tô trazendo dessa forma para eu conseguir passar melhor para vocês. E é só misturar muito bem até o chocolate derreter também. Depois, eu venho com 3 colheres de sopa bem cheia de Nutella. Aqui eu coloquei 150 gramas, mas se você quiser intensificar mais ainda o sabor, coloque mais Nutella. Como aqui eu tenho uma dica para eu intensificar o sabor de Nutella e não precisar usar tanto, que é colocar pasta saborizante no sabor avelã. Aqui eu estou utilizando 1 colher de café da pasta, pois ela é concentrada. Isso economiza muito a Nutella, viu, gente? E eu posso continuar chamando o meu recheio de Nutella, pois no preparo eu coloquei realmente ela. E é só misturar tudo muito bem até ficar homogêneo. Pode ficar ainda uns pedacinhos de chocolate em pó, mas conforme vai pegando umidade, depois quando a gente mexer novamente, ele sai. E como todos, vou colocar um plástico em contato e deixar esfriar totalmente. Agora, eu vou preparar o sabor de morango. Aqui, para 500 gramas de creme. Para isso, eu vou utilizar o pó saborizante no sabor morango. O meu tava assim porque pegou a umidade da gravação, tá? Porque eu preciso deixar separado para utilizar. Aqui, eu tenho 5 gramas do pó saborizante e 120 gramas de geleia no sabor morango. Quem acompanha o canal sabe qual geleia eu gosto, né? E se você sabe, deixa aqui nos comentários pra mim. E pra quem tá chegando agora, eu vou postar lá no meu Instagram as fotos das marcas que eu utilizei pra esse vídeo, que são as mesmas que eu utilizo na minha produção. E, gente, aqui na saborização eu utilizei a geleia, que faz muita diferença no resultado final. Mas você pode utilizar somente o pó saborizante mesmo. E uma dica para utilizar ele, coloque sempre aos poucos e vai provando. E já temos um recheio de morango com sabor incrível. E a próxima saborização será no sabor maracujá. Também vou utilizar o pó saborizante e geleia.
E é a mesma coisa do sabor de morango, eu só mudei as quantidades, tá? Mas sempre coloque o seu pó saborizante aos poucos e você pode fazer tanto com o pó ou só a geleia, aí você define, eu gosto dos dois. E as quantidades aqui é 10 gramas do pó saborizante. E essa saborização, primeiro eu coloquei somente o pó para mostrar para vocês que dá certo. E eu sei que vocês vão me perguntar, posso fazer a troca do pó saborizante por suco? Eu não recomendo, tá, gente? Porque o suco tem açúcar. Aí o seu preparo pode ficar muito doce. E a sobremesa tem que ser sempre doce na medida certa. E para finalizar essa saborização, eu coloquei 85 gramas de geleia de maracujá. Essa geleia eu comprei pronta e também vou deixar a marca para vocês lá no meu Instagram. E é só misturar, colocar o plástico em contato, já temos o sabor de maracujá. E agora vamos para a saborização de coco. Aqui para 500 gramas de creme, eu vou colocar 100 gramas de coco ralado, sem açúcar. E gosto de colocar aos poucos para assim eu conseguir misturar melhor. E, gente, se você quiser um coco trufado, o recheio que eu coloquei chocolate branco, você pode acrescentar coco ralado também. Depois de misturar todo o coco, eu venho com 100 ml de leite de coco, para assim eu intensificar mais ainda o sabor. E já temos mais uma saborização. E todas as saborizações feitas, todas com plástico em contato para evitar a película. Agora eu vou deixar todas esfriarem totalmente. E aqui, como é sobremesa, se você tiver pressa, pode colocar sim para esfriar na geladeira. Eu gosto de deixar em temperatura ambiente para facilitar a minha montagem, mas se eu tiver essa necessidade, eu coloco sim na geladeira. Aqui os meus dois primeiros preparos já esfriaram, que foi o creme de baunilha e o creme de chocolate. Já quero mostrar a consistência para vocês. E já vou começar as montagens utilizando esses dois cremes. Vou colocar ele em uma manga de confeitar. E eu vou começar pela taça da felicidade. E dois sabores que fazem muito sucesso, que é o de morango e uva. E para algumas montagens, eu vou utilizar ganache. Vou deixar na descrição para vocês a medida que eu gosto de utilizar para sobremesa. E ganache é muito fácil de preparar, aqui no canal já tem vários vídeos, vou deixar algum deles aqui para vocês na descrição. E para essa montagem, primeiro eu coloco o ganache no fundo, depois eu venho com o meu creme de baunilha. Sem deixar misturar, cada um no seu lugar. E, gente, sobre quantidades e precificação, eu vou trazer para vocês nos próximos vídeos de cada sobremesa. Por que eu não vou falar tudo aqui? Uma, para o vídeo não ficar muito longo, e também hoje o objetivo do vídeo não é esse. O objetivo desse conteúdo é eu conseguir mostrar para vocês o quanto você consegue preparar com apenas uma base e sair desse conteúdo com segurança e até mesmo com um cardápio pronto. Então, nos próximos vídeos eu trago, tá, gente, quantidades exatas, precificação, mas aqui no canal já tem muito conteúdo também para montagem do seu cardápio. E para montagem dessa taça, vocês viram que primeiro comecei com a ganache, depois o creme branco, o creme de chocolate, mais uma camadinha do creme branco. Agora, estou colocando morangos na lateral. Também vou colocar ali no meio. A montagem dessa taça, eu não coloco bolo, nem brownie, mas você também tem essa opção. Aqui é somente recheio mesmo. E colocando morangos em toda a lateral da taça, também coloco pedaços de morango no meio. E, gente, eu acho que eu nem preciso falar, né, que todas as minhas frutas aqui estão higienizadas. E depois de colocar morango no meio, eu coloco também mais um pouco de ganache. E agora eu vou intercalar as camadas. E, gente, tudo que eu faço na taça, eu posso fazer na travessa. E tudo que eu faço na travessa, eu posso fazer na taça. Ou então em outros potes que eu queira. Agora também entrando a onda aí de bolo na caixa, também eu posso fazer o mesmo. Todas as montagens que eu faço aqui, eu posso fazer na caixa também. E em todas as opções de montagem, pode colocar bolo, brownie, bolacha. Ao longo do vídeo eu vou mostrar tudo isso para vocês. E o que muda, né, se eu fizer na taça ou na travessa? A estética do produto e a precificação,
para o valor final para o cliente, né? E eu quero mostrar para vocês que sobremesa é o que não falta para a gente preparar, né? É só utilizar a criatividade. E intercalando as camadas de recheio, finalizei com ganache, porque foi assim que eu comecei, então assim eu vou terminar. Coloquei granulados em volta e agora eu vou finalizar com morango. E já está pronta a nossa primeira taça de morango. Vou fazer a mesma coisa utilizando uva, tá, gente? É a mesma coisa mesmo. E se você já quer preparar essa taça da felicidade, aqui no canal já tem um vídeo completinho para vocês com todas as quantidades. Só que é um vídeo mais antigo, eu tô até pensando em atualizar esses conteúdos para vocês. Então, deixa aqui nos comentários também para mim o que vocês acham, porque assim eu consigo trazer a precificação atual também. E, gente, uma outra observação também. Se você prepara a sua ganache e já vai utilizar nas sobremesas e ela na montagem tá muito molinha, espera essa ganache endurecer na geladeira mais ou menos uns 20 minutinhos. É só você colocar a taça ou a travessa lá, para depois você vir com a finalização. Aqui a minha ganache já estava descansada, então ela não estava tão mole, por isso que eu consegui colocar a minha finalização sem que ela afundasse, tá, gente? E isso serve para as travessas também. E a próxima montagem também vamos continuar na taça. E agora eu vou fazer um sabor de maracujá. E, gente, olha a textura que fica esse recheio. Posso utilizar ele somente assim? Posso, mas eu quero uma mousse de maracujá. Então, aqui eu vou colocar 150 ml de chantilly batido. Aqui eu tenho já o chantilly batido, eu peguei 150 ml de chantilly e bati, seguindo a recomendação do fabricante, bem geladinho. E vou colocar aos poucos nesse preparo. E, gente, eu gosto muito de utilizar chantilly nos preparos. Lembrando, utilize sempre um de boa qualidade, assim você também vai estar agregando mais sabor. E eu gosto porque modifica a textura do meu recheio, deixa ele mais aveludado, mais suave e eu ganho no rendimento. E tudo que eu preparei aqui com vocês, depois do recheio frio, assim como eu estou fazendo com o maracujá, eu posso acrescentar o chantilly batido. E olha a textura que esse recheio ficou, cremoso, se sustenta na colher. E essa montagem eu vou fazer torta na taça. Não é pavê, já falo para vocês qual é a diferença. Aqui eu já tenho a minha bolacha triturada e com margarina. Quantidade base, 200 gramas de bolacha para 100 gramas de margarina. Isso você pode utilizar em vários preparos mesmo. E para essa montagem, eu vou colocar a base da bolacha no fundo da minha taça, vou ajeitar, deixar bem compacta, para assim eu vir com o meu recheio. Coloquei na manga de confeitar para facilitar e começo sempre bem rente a minha taça, para assim eu ter o melhor visual. E, gente, os recheios assim, que leva chantilly no preparo, ele tem mais ar. Então, aqui na montagem, eu sempre me preocupo para não ficar marquinhas na lateral da minha taça, e isso eu tiro com a ajuda da colher. Depois de colocar uma boa quantidade de bolacha, eu venho com um pouco de ganache. A ganache é opcional, tá, gente? Mas como eu quero trazer mais opções, aqui é maracujá com chocolate, mas se você quiser retirar ele, dá certo também. Depois da ganache, eu vou repetir uma camada fina de bolacha. Por que eu faço dessa forma? Para o cliente não encontrar a base, que seria da torta, somente no fundo. Mas aqui é apenas uma camadinha fina, tá, gente? Porque a montagem é na taça. Se você fizer na travessa, uma camada apenas é o suficiente para a travessa. Depois, eu vou colocar uma camada fina de geleia de maracujá, a mesma que eu utilizei no recheio. E, gente, aqui é uma torta de maracujá e não pavê, porque eu tenho apenas 2 camadas de bolacha. Para ser considerado pavê, eu tenho que ter mais camadas de bolacha. Ou biscoito, né, gente? Não importa como você conhece, o importante é o entendimento. Depois da camada fina de geleia, eu venho com uma camada do recheio de maracujá. Ajeito com a colher, coloco granulados na lateral para finalização. E essa eu vou finalizar com brigadeiros ao redor e geleia de maracujá. Mas para finalizar, você tem várias opções. Você pode finalizar apenas com ganache, apenas com geleia, ou os dois juntos. Aqui no vídeo eu gosto de trazer assim, para eu mostrar mais opções para vocês.
E, gente, mais uma opção de montagem aqui também utilizando esse recheio. Você pode fazer a montagem da mousse de maracujá intercalando com ganache. E aqui, gente, na montagem, se você quiser deixar a base da torta somente embaixo, também dá certo, tá? E aqui já temos mais uma taça finalizada. Agora, eu vou preparar no sabor de leite ninho e Nutella. Aqui eu tenho o creme de ninho, qual eu saborizei com vocês, e também o creme de Nutella. E nele eu vou colocar chantilly no preparo do mesmo jeitinho que eu fiz com o creme de maracujá. E, gente, olha que recheio lindo de Nutella. E é a mesma coisa, tá, gente? Estou utilizando chantilly no preparo por opção minha. Colocando o chantilly nos dois preparos, vou colocar eles na manga de confeitar. E a nossa próxima taça será a panettone, no sabor de leite ninho com Nutella. E para montagem, já coloquei ganache no fundo da taça, que também é opcional. Vou fazer uma camada generosa de leite ninho. Como é mousse, com a ajuda da colher eu vou ajeitar a lateral para não ficar as marquinhas. Depois, faço uma camada generosa também do chocotone. Nessa montagem, eu vou fazer duas camadas. A próxima eu vou fazer mais fina, mas também tem a opção de você fazer camadas mais finas e intercalando. Depois, eu coloco um pouco de ganache em cima do chocotone. Faço uma camada generosa da mousse de Nutella. Ajeitei com a colher e agora eu venho com uma camada mais fina do chocotone e vou finalizar com a ganache. E para finalização, vou utilizar granulados em volta de toda a taça, raspas de chocolate branco e, é claro, para dar um charme, uma cereja no topo. E mais uma sobremesa na taça finalizada, e essa, gente, é preparar e vender. São queridinhos, né? Leite ninho com Nutella. E aqui você pode fazer a troca, utilizar brownie bolo, que será a próxima taça. Vou utilizar bolo. E continuando com os mesmos recheios, leite ninho e Nutella, só vou mudar a montagem. Começo preparando uma camada de leite ninho, gosto de tirar o ar que fica na montagem. E aqui, como eu vou utilizar massa de bolo, eu gosto de esconder a massa, tá, gente? E outra coisa, eu utilizo massa esfarelada. Também é uma opção minha, você pode cortar os discos da massa, fazer certinho na taça para montagem. Mas, gente, na produção eu não vejo isso como vantagem. Porque já pensou na correria de fim de ano você ter que assar massa para utilizar ela inteiras? E aqui, para essa sobremesa, não tem muita diferença, porque eu não vou servir os pedaços, e sim porções. E ali, vocês viram que eu coloquei o recheio ao redor, fiz tipo uma casinha para massa, depois completei com o recheio. Agora, eu vou tirar as marcações, dou umas apertadinhas na massa, assim ela fica compacta, vou umedecer. E vou colocar morango. Aqui você também pode utilizar a uva, assim como eu fiz a primeira montagem da taça. E nessa montagem é interessante a gente colocar o morango ali pertinho da massa, pois a água que solta a massa vai absorvendo. E agora eu vou fazer uma camada generosa da mousse de Nutella. E depois eu venho fazendo o bercinho para massa. Faço outra camada de massa, umedeço novamente e coloco os morangos. Aqui, gente, como eu falei, a montagem tem várias opções. Se você não quiser trabalhar com a fruta, também dá super certo para essa montagem. Depois de colocar os morangos, eu faço uma camada com a mousse de Nutella. E vocês viram que esse não teve ganache, né, gente? Então, eu vou finalizar apenas com granulados em volta da taça, raspas de chocolate e um morango. E utilizando a referência dos sabores, o granulado eu utilizei o branco para remeter o ninho e as raspas eu fiz com chocolate ao leite para remeter a Nutella. E finalizado mais uma taça no sabor de leite ninho com Nutella. E agora, vamos para a última sobremesa na taça, que será a pavê. Eu vou utilizar o recheio de morango, gente, olha que recheio lindo, e o sabor fica maravilhoso.
Vou colocar chantilly também nesse preparo, 150 gramas para 500 gramas de recheio saborizado. E ele vai ficar nessa consistência que eu gosto muito. E para montagem, vou começar com a ganache no fundo. Faço uma camada um pouco mais fina do recheio de morango, que essa taça eu vou intercalar recheio e bolacha. Faço uma camada de bolacha, aqui eu estou utilizando a bolacha tipo maisena no sabor de chocolate. Triturei, apenas triturar, tá, gente, para essa montagem, não precisa de margarina. Ajeitei ela, umedeço, a bolacha demora um pouquinho para absorver a calda, mas é só esperar. Para a montagem da taça, essa é a melhor opção, utilizar a bolacha triturada. Já para montagem na travessa, você pode intercalar as bolachas sem triturar. E agora eu vou intercalar essas camadas, bolacha, ganache e recheio, até eu chegar no topo da taça. E sempre umedecendo as camadas de bolacha. E para finalizar a montagem, venho com uma camada de ganache. Para decoração, coloquei morangos ao redor. E lembrando, tá, gente? Se a sua ganache estiver muito mole, espera ela endurecer um pouquinho para não afundar a sua decoração. E no meio, coloco raspas de chocolate. Olha, gente, que lindeza esse pavê na taça. Agora, vamos para a sobremesa na travessa, mas lembrando, tá, gente? Tudo que eu fiz na taça, eu posso fazer na travessa, e tudo que eu fizer na travessa, eu posso fazer na taça. Então, eu vou trazer outros sabores, para assim o cardápio ficar mais amplo. E aqui temos duas opções de travessa. A grande, a referência dela é a G34. Ela tem a capacidade de 2 litros, mas a gente utiliza apenas 1 litro, que é a parte onde a gente preenche. A menor é a G34P, ela tem a capacidade total de 1 litro, mas utilizamos apenas 500 ml, que é onde a gente preenche com a sobremesa. E, gente, olha a diferença. E eu sei que vocês vão perguntar, qual o melhor tamanho? Para comercializar, quem vai definir isso é o público de cada um. E todas a gente compra assim, tá, gente? A embalagem e a tampa. Vou começar preparando a travessa menor. Eu vou fazer uma tortinha de morango. Aqui eu tenho a minha bolacha já com a margarina, nas quantidades que eu já falei para vocês. Eu faço o fundo de bolacha. Aperto bem com a ajuda do copo para ficar bem compacta. Depois, eu venho com uma boa quantidade do creme. Esse é o primeiro que eu fiz a saborização de baunilha. Coloco uma boa quantidade de creme, mas deixando espaço para os morangos. Aqui eu vou utilizar essa fruta, mas você pode fazer a troca por uva. Aqui no canal tem um vídeo onde eu compartilho vários sabores de tortinhas, assim para o seu alface venda também. Já assim no formato de sobremesas para o fim do ano. Também vou deixar ele na descrição. Coloquei os morangos e depois eu venho com a geleia de brilho, caseira mesmo essa geleia. Aqui você pode também utilizar a gelatina. E a tortinha de morango você pode finalizar com amendoim e castanhas na lateral. Não utilizei porque eu não tinha, tá, gente? E essa geleia de brilho, gente, fica assim. Já tem vídeo aqui no canal, nos bolos da pronta entrega, então eu posso dar a cor que eu quiser. Então, se eu fizer de uva, eu também posso colorir ela de verde e assim cobrir as minhas tortas. Agora, eu vou preparar um panetone de maracujá. No fundo, eu vou colocar a ganache. Depois, eu venho com a mousse de maracujá. Depois, eu venho com o meu chocotone. E, gente, já estamos na metade do vídeo e eu não falei. Eu tô utilizando luva apenas em uma mão, porque quem acompanha o canal já sabe, né? Confeiteira não utiliza luvas o tempo inteiro, porque isso torna um risco para mim e para o meu cliente. Apenas em casos específicos, como esse, eu tô com um machucado na mão. Aí sim, eu sou obrigada a utilizar luvas, tá? Confeiteira tem unhas curtas, sem esmaltes e lava a mão o tempo inteiro. E nem esse anel pode ir no meu dedo, viu, gente? Mas quando eu realmente vou pôr a mão na massa, eu retiro ele. Voltando para nossa montagem, fiz uma camada do chocotone, coloquei um pouco de ganache.
Agora, coloquei a mousse de maracujá, vou ajeitar com a colher para eu vir com a finalização. E para decoração, apenas vou utilizar granulados, brigadeiros e geleia de maracujá no meio. E finalizado o nosso panetone de maracujá na travessa. Ai, gente, já ia esquecendo de falar. Quando eu utilizo chocotone nas montagens, tanto travessa e taça, eu não umedeço, porque o chocotone já tem uma boa umidade e o próprio recheio também vai passando umidade. Mas é totalmente a critério, tá? Se você quiser umedecer, também dá certo. E finalizado o nosso panetone na travessa de maracujá com chocolate. Agora eu vou preparar uma sobremesa na travessa no sabor Prestígio. Aqui eu tenho o meu recheio de coco, não vou utilizar chantilly nesse preparo. E para essa montagem, primeiro eu vou começar com a ganache no fundo da travessa. Depois eu venho com o meu recheio de coco. Para essa montagem, eu vou utilizar bolo no sabor de chocolate, para seguir a referência aí do chocolate Prestígio. E, gente, a massa que eu utilizo para todas as minhas sobremesas é a mesma massa que eu utilizo para o bolo no pote. Por quê? É uma massa leve, onde eu posso umedecer bastante. E já tem vídeo recente de bolos no pote aqui no canal também. Coloquei a massa aí, ajeitei, vou umedecer. Essa caldinha é sempre, tá, gente? Água e leite condensado. Depois, eu vou fazer uma camada com a ganache. Essa camada, assim como a primeira e também a qual eu vou utilizar na finalização, são camadas finas, tá? Depois, eu venho com o meu recheio de coco. E para finalizar essa travessa, eu peguei o restante do recheio de coco, coloquei um pouco de chantilly e vou utilizar esse recheio para finalizar essa travessa. Aqui estou utilizando o bico 1M. E faço o trabalho de bico por toda a travessinha. O coco aqui atrapalha um pouco na finalização, tá, gente? Mas não tem problema, porque eu venho depois com o coco ralado por cima de toda a travessinha. E aqui, os trabalhos de bico, eu sempre faço um pouquinho mais pra dentro, tá, gente? Se você fizer muito pra fora, na hora de tampar, a tampa estraga a finalização. Depois, coloquei ganache no meio, como eu falei, é uma camada fina. E venho com raspas de chocolate e, para finalizar, dar um toque especial, uma cereja. Coloquei um pouquinho de coco também ali por cima do chocolate. E finalizado, a nossa travessa no sabor de Prestígio. Agora, vamos para a travessa no sabor de Ouro Branco. Aqui eu tenho um recheio o qual eu saborizei com chocolate branco. E para essa montagem, vou começar com um creme. Depois, uma camada de bolo. E, gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem qual é a diferença de bolo no pote e sobremesa na travessa? Se você souber, já deixa aqui nos comentários para mim. No fim do vídeo eu venho e conto, aí eu quero saber se você acertou. Depois de colocar a massa, eu umedeço bem. E depois eu venho com os meus bombons picados no sabor de Ouro Branco. Coloquei uma camada do recheio, no meio eu coloco ganache e agora eu finalizo com o recheio. Ajeito com a colher e para finalização também pego o restante do recheio, coloco um pouco de chantilly e venho fazendo trabalhos de bico. E ao redor dessa travessa já coloquei granulados brancos. E, gente, aqui dá pra ver melhor, tá vendo que eu não vou muito pra lateral da travessa, pra depois a tampa não estragar. E coloquei bombom cortado ao meio pra finalizar a decoração. Mais uma travessa finalizada no sabor de Ouro Branco. E agora, vamos fazer o pavê de chocolate. E pavê sempre acompanha aquela piada, né? É pavê ou pra comer. No caso, aqui vai ser só pra ver mesmo. Então, pra essa montagem, eu já coloquei o creme de chocolate no fundo. O primeiro creme que eu fiz com vocês. Aqui é a travessa grande, tá, gente? Vou utilizar o biscoito tipo champanhe. E para a montagem do pavê, eu umedeço ele, porque esse biscoito é muito grande. Para eu deixar pegar a umidade somente do recheio, vai demorar muito.
Então, eu vou passando todas as bolachas na minha calda de água e leite condensado, a mesma que eu umedeci as outras sobremesas. A medida base que eu utilizo, eu vou deixar na descrição para vocês. E para montagem, é só seguir essa referência. Uma camada de creme, uma camada de bolacha. E vou seguindo essa montagem até chegar no topo da travessa. E para decoração, eu peguei esse próprio creme de chocolate, também coloquei um pouco de chantilly, fiz rosetas ao redor com um bico 1M. E no meio eu coloco raspas de chocolate simples e cerejas. Simples assim, gente, sem nenhum grau de dificuldade, né? E já temos uma sobremesa de chocolate. E agora vamos mudar o modelo de sobremesa e partir para a sobremesa na caixa. Gente, eu vou apostar muito nessa sobremesa. A medida dessa caixa eu vou deixar na descrição para vocês. E esse preparo será pavetone de leite ninho com Nutella. Então, eu faço camadas finas para eu intercalar o recheio de Nutella e leite ninho. Esse é o recheio qual eu coloquei chantilly para fazer a taça de pavetone também. Só para não ficar dúvidas, tá, gente? Ali eu intercalei a camada dos recheios, como eu falei, bem fininho. Agora eu venho com o meu chocotone, eu cortei ele mais fininho para eu conseguir fazer mais camadas na caixa. E vou fazer a mesma coisa com o recheio, camadas finas e intercalando. E como eu falei, chocotone eu não umedeço, porque ele já tem bastante umidade, pega a umidade do recheio, mas é opcional. Na caixa, eu faço 3 camadas de recheio, assim, intercalando, e 2 camadas de chocotone. Para finalizar, ajeito o topo, aqui é só por conta da decoração mesmo. Vou utilizar granulados brancos e raspas de chocolate branco também. As raspas que eu vou colocar aqui em cima precisa ser bem fininha, senão depois não tampa, tá, gente? A tampa dessa caixa é bem rente. E para finalizar, eu coloquei as minhas plaquinhas de chocolate mesmo. E já temos mais uma sobremesa. E, gente, olha que coisa linda. Eu acho ela muito diferenciada. Eu vou apostar muito mesmo nessa sobremesa na caixa. E pode fazer outros sabores, bombom, pavê. Eu fiz também bolo na caixa, não mostrei porque a próxima montagem vai ser a mesma coisa, só vou mudar a finalização. E aqui no canal já tem também vídeo de bolo na caixa, também vou deixar na descrição. E agora vamos partir para bolo no potão. E como eu falei, gente, a gente usa os mesmos recheios, às vezes as mesmas coisas, só mudamos a embalagem. Essa embalagem, gente, é bem grande, super barata. E ela tem 2 referências, que é G633 e G683, é da Galvanotec. A capacidade de mililitros dela é 1,4 litro. Ela é bem grandinha mesmo, tá, gente? E para montagem, eu coloquei ganache no fundo. Fiz uma camada de leite ninho, utilizando os mesmos recheios, que é a mousse de ninho e a mousse de Nutella. Ajeito a minha camada de bolo, umedeço. Fiz isso na caixa também, tá, gente? Para não ficar dúvidas. E no meio, eu faço uma camada bem generosa da mousse de Nutella. E, gente, já tem vídeo também dessa sobremesa aqui no canal pro meu Faça e Venda. E se você quiser conferir, vai na playlist de sobremesas para o Natal, tem bastante coisa mesmo. Depois eu ajeito o recheio, faço novamente uma camada de massa, ajeito ela também, umedeço. Faço a camada de leite ninho, finalizo com Nutella e para decoração vou utilizar granulados e raspas de chocolate. A única coisa diferente que eu fiz da caixa só foi a finalização mesmo, tá, gente? Mas a montagem é a mesma. E nesse eu posso colocar rolinhos de chocolate, que eu gosto muito para decoração, porque essa embalagem eu também utilizo um plástico por fora, coloco um laço bem bonito. E para finalização, vou utilizar a minha plaquinha de chocolate, mas dá também para finalizar com cerejas, tá, gente? E olha que lindeza que fica em uma embalagem tão simples, gente. Essa e a travessa são as embalagens mais baratas que tem. Aí, para definir a embalagem, a gente sempre tem que considerar o nosso público. Agora, vamos partir para a próxima, não será sobremesa, mas só para aqui eu mostrar para vocês que dá certo.
eu vou rechear um panetone. E, gente, como esse panetone tava amassado, eu tive que tirar a embalagem dele mesmo. Mas eu não gosto, tá, gente? Eu gosto de rechear com a embalagem. E aqui eu coloquei o recheio de leite ninho e o recheio de morango. E vou intercalando no meu panetone. E como eu tive que tirar toda a embalagem, eu tenho que cortar o topinho dele também. É outra coisa que eu não gosto. E já tem vídeo aqui no canal também de panetones recheados. Aí, quando corto o topinho, eu tenho que passar chocolate para segurar toda a volta. Chocolate puro mesmo, tá, gente? Para segurar o topinho. Aí, é só deixar secar. Aqui eu coloquei o acetato, mas você pode utilizar cintas de panetone mesmo, que fica uma lindeza. E para finalização, com o chocolate ainda morno, eu peguei o recheio de leite ninho, sem o chantilly e passei por cima. Aqui a manga de confeitar, eu cortei só a pontinha, tá, gente? Depois eu vou trazer vídeos pra vocês de tudo, tá, gente? Principalmente de panetone recheado. Aqui no vídeo foi bem rapidinho, porque eu realmente quero mostrar pra vocês o que dá pra fazer com essa base. E também a próxima eu vou mostrar bem rapidinho, mas eu vou trazer mais vídeos aqui no canal, que eu também vou apostar muito, que vai ser a torta no acetato. Eu peguei o recheio de leite ninho e o de morango, os dois com chantilly, coloquei gelatina hidratada. No fundo eu coloquei a base de bolacha com margarina e já na montagem eu coloco o acetato, que vai ser assim que eu quero vender. Como falei, tá, gente? Não foquei tanto, mas os próximos vídeos eu trago. Aqui eu só tô mostrando mesmo pra mostrar o tanto que você consegue preparar com a base. E agora eu vou compartilhar com vocês algumas informações importantes, como precificação do recheio, validade, como você também pode trabalhar na sua produção. Esse recheio me custou R$ 27,87. Vou deixar muitas informações aqui na tela para vocês. É um preço bom, né, gente, para tudo isso de sobremesas que a gente preparou. E se você não quiser todas essas saborizações que eu compartilhei aqui no vídeo, você pode utilizar somente o recheio de baunilha e chocolate, que é uma questão também que eu quero enfatizar com vocês. Se você vai começar agora, é o seu primeiro ano, desse vídeo você resolveu vender sobremesas, então não comece com tudo isso que eu apresentei para vocês. Comece apenas com o recheio de baunilha e chocolate, porque senão você pode se perder. E mesmo somente esses dois sabores, você viu o tanto que a gente pode preparar? Ou então você faça um cardápio somente desses sabores, baunilha e chocolate, vai utilizando com frutas, morango, abacaxi sempre cozido, tá, gente? E também leite ninho com Nutella, gente, que esses são os sabores que se você preparar, você não vai errar no seu cardápio. Mas isso, gente, é tudo uma questão de planejamento, como eu falei pra vocês. Antes de você montar o seu cardápio, se é a primeira vez, pense bem como que é seu público. Você tem público que pagaria por uma taça? Lembrando que o custo da embalagem dela é um pouco mais elevado. Ah, se você tem, ok, põe no seu cardápio. Agora, se você não tem, invista em embalagens mais baratas, como na travessa, no potão, que também fica lindo, né? E falando agora em investimento para você deixar o seu produto mais bonito, como eu quero que você saia desse vídeo aqui com toda a segurança do mundo para você preparar e vender, hoje eu vou indicar para vocês os meus parceiros. Saindo desse vídeo vai ter o link de contato de todos eles. Para começar, essa embalagem de travessa. Gente, olha que lindeza! Que produto que vai ficar feio nessa embalagem, né? Impossível, né? Essa é a minha parceira Drica, então o contato dela vai estar aqui na descrição para você. E também tem o meu parceiro de etiquetas e fitas. Gente, olha que diferencial nesse produto. Essas fitas faz toda a diferença nessa época, não é mesmo? Tem o meu parceiro para sacolas. Já pensou a sua logo nas suas sacolas? É um diferencial e tanto, né, gente? Principalmente agora para o fim do ano, aonde a gente consegue fazer tantos clientes e manter eles aí pelo ano, né? Então, vale a pena o investimento. E essas sacolas você consegue colocar em todos os produtos, né, gente? E daqui vai sair um presente também, né, gente? Olha que lindeza! E como eu falei que desse vídeo eu quero que você saia com segurança de preparar o seu cardápio e já começar a ir pegar as suas encomendas, nesse vídeo eu também tenho a minha parceira para montar o seu cardápio, assim como esses que tá passando na tela. Lindeza que fala, né, gente?
Aqui no canal tem cupom de desconto para as fitas e etiquetas e também cupom de desconto para sacolas, né, gente? Bora aproveitar que é por tempo limitado. E, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre a validade. Esse recheio, a validade dele para mim, somente do recheio, sem o chantilly, é de 7 dias, sendo mantido em refrigeração. Ele dura 2 dias em temperatura ambiente, mas eu não recomendo, pois nessa época é muito calor. Então, bora manter ele sempre em refrigeração. E como eu falei, do congelamento. Você pode congelar ele por até 90 dias. Facilita muito a sua produção, né? Já pensou você congelar em porções certas já para sua sobremesa? E assim você vai fazendo a saborização conforme os seus pedidos, como eu compartilhei com vocês no vídeo. E você pode congelar ele também na manga de confeitar ou então potinhos próprios, sempre bem tampadinho, tá, gente? O congelamento eu sugiro que você faça somente do creme mesmo. Deixe para colocar o chantilly na hora da sua montagem, porque chantilly sempre que descongela ele pode sorar um pouquinho. Se você colocar frutas na sua sobremesa, assim como eu fiz várias montagens utilizando o morango e a uva, essa validade também vai depender da qualidade da sua fruta. Mas geralmente o morango é de 2 a 3 dias, sendo mantido em refrigeração, e a uva de 4 a 5 dias, também mantida em refrigeração. E aí, pessoal, eu consegui te convencer que você também consegue lucrar nesse fim de ano com uma base simples. Gente, é só você se organizar e se planejar. E esse conteúdo eu quis preparar desse jeito para eu conseguir te convencer o tanto que você consegue fazer, tá, gente? Então, bora, gente, bora lucrar nesse fim de ano também. Espero de verdade que esse conteúdo te ajude de todas as formas, tá, gente? Para preparar a sobremesa, para montar o seu cardápio, para você sentir segurança de preparar também. Então, se ele te ajudou, compartilhe esse conteúdo para mais pessoas, para outras pessoas abrirem as ideias delas também, lucrarem nesse fim de ano. E também desse jeito você vai estar ajudando o canal e muito. E, gente, o principal, deixe o seu comentário aqui para mim, que vocês me incentivam muito, mas muito mesmo. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero saber se você acertou. Deixou aqui nos comentários para mim qual é a diferença de bolo no pote e sobremesas. Gente, aqui na minha região, a diferença de sobremesa para bolo no pote é que sobremesa eu sempre tenho mais recheios. Tanto que vocês viram que a minha sobremesa na travessa vai apenas uma camada de bolo, é o suficiente. Então, sempre caprichando no recheio, tá certo? E bolo que tem mais massa, né, do que recheio, seguindo aí o tradicional. Só o que eu tinha pra hoje, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, te inspirado. E é claro que eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau, tchau!